Nebrez de baldo de sinceridade, mas contra o Espírito que só ele tem o poder de reformar o coração do homem, contra o Espírito Santo, e sem o qual mais eloquente mestre de todos os mistérios e conhecimentos não valerá mais que o bronze sonoro ou um retumbante símbolo. Uma das 41 heresias articuladas contra Lutero na bula de excomunhão de Leão X, era que ele tinha dito não ser com o consentimento do Espírito Santo que se queimavam os hereges. Calvino era apologista dessa perseguição até a morte, por motivo de opiniões que o outro, logo no começo de sua carreira como reformador, havia tão enfaticamente condenado. Não podendo aqui derramar toda a luz sobre esse importante episódio da história, por não havê-lo cuidadosamente estudado, peço-me permitais falar sucintamente dos principais incidentes da execução na fogueira, como herege, feita pelos protestantes de Genebra a um seu colega cristão, em 1553. A história foi contada por eminente teólogo protestante, com toda a imparcialidade, em todos os pormenores, ao tempo em que existiam documentos e testemunhas dignas de toda a fé. 6. A vida e a morte de Serveto. Miguel Serveto, mais comumente chamado Serveto, nasceu em 1509, na cidade de Vila Nova, do Reino de Aragão, 35 anos depois de ser este anexado ao Reino de Espanha. Filho de respeitável família católica, cujo chefe era um advogado considerado e notário da cidade, Serveto foi educado para eclesiástico em um convento espanhol, porém, aos 19 anos emigrou do seu país, aonde nunca mais voltou. Era de constituição fraca e sofria de uma hérnia desde criança, pelo que nunca se casou. Parece ter sido sério e estudioso desde a infância, e é provável que, pelo fato de se terem manifestado nele sentimentos contrários à religião de seus pais, abandonasse o lugar onde nasceu. É certo que, 3 anos depois da imigração, abandonou a fé romana e abraçou as ideias religiosas que dirigiam a sua vida. Despendeu esses 3 anos em estudos na Universidade de Tolosa. Aos 22 anos, isto é, em 1530, visitou em Basel o célebre reformador suíço João Auschen, mais conhecido pelo pseudônimo de Ecolampadius, expondo-lhe francamente o seu credo, que, em substância, parece ter sido o seguinte: há um Deus onipotente, e nenhum outro fora dele. Esse Deus simples, não complexo, é quem por sua palavra e pelo Espírito Santo criou todas as coisas. Há um único Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, produzido pela palavra eterna do Pai e por ele mandado aos homens, como Salvador e Redentor. Ele pede sempre ao Pai por nós, e, a seu pedido e por intermédio dos anjos, recebemos o Espírito Santo. Ecolampadius, o chefe do novo movimento religioso em Basel e homem muito estimado na Suíça, era por natureza, de caráter humilde e benévolo naqueles tempos. Contudo, ficou seriamente impressionado pelo ardor, que classificou de presunção, desse jovem ainda quase imberbe, que lhe vinha apresentar a ele, mestre em Israel, doutrinas com o sabor do arianismo, e com ele argumentava em nível de completa igualdade. Separaram-se. Como acontece aos homens honestos, mutuamente contrariados, o espanhol saiu protestando que sempre reconheceria Cristo como Filho de Deus. O suíço partiu insistindo que, se o seu antagonista era cristão, devia reconhecer que Cristo era o Filho incriado e eterno de Deus, e da mesma substância do Pai. Era a mesma questão discutida no Concílio de Nicéia, 12 séculos antes, pelos advogados ortodoxos e heterodoxos, dos quais os primeiros sustentavam que o Filho era da mesma essência que o Pai. Se Serveto conhecesse um pouco o mundo, deveria estar convencido de que, se as suas doutrinas eram assim severamente repelidas por um homem da têmpera condescendente de Ecolampadius, iriam provocar, certamente, uma tempestade de indignação no seio da generalidade dos reformadores. Não o notando ou, se o notou, não se precavendo com prudência, arrastado pela convicção de estar cumprindo missão divina, o jovem espanhol publicou em Estrasburgo,
Em 1531, sua obra, Os Erros da Trindade, foi larga a circulação e o efeito exasperador. Ecolampadius, escrevendo a Busser para impedir que seus compatriotas simpatizassem com uma tal heresia, acrescenta o seguinte: não sei como essa besta veio meter-se na Suíça. E Busser, cuja linguagem era usualmente moderada, para um teólogo do século XVI, pregou violentamente contra Serveto, declarando que o herético devia ser despedaçado. Mais exasperados ainda ficaram os reformistas, quando os católicos os acusaram, dizendo que esse novo arianismo era um fruto legítimo da reforma. O arrojado inovador começou a correr risco na Suíça e na Alemanha, pelo que se refugiou em França, primeiro em Lyon e depois em Paris, onde, por alguns anos estudou a medicina, tomando grau nessa ciência em artes. Fazia também preleções sobre astronomia e matemáticas, segundo parece, a um auditório escolhido, no qual se contavam homens distintos qual o ilustre Pedro Palmor de Palmerio. Depois, felizmente para Serveto, foi ele feito dignitário da Igreja Romana. Começou então a clinicar, mas, se desavindo seriamente com a Faculdade de Paris, saiu dali em 1540. Em 1542 estabeleceu-se em Viena, cidade situada à margem do Ródano, a 25 milhas de Lyon, onde tinha sede a arquiepiscopal católica e o seu velho amigo Pamier. Aí também encontrou sincera amizade da parte do irmão do arcebispo, o prior João Perulus, médico do arcebispo. Em Viena publicou duas obras, uma edição revista, anotada e corrigida do Grande Tesouro dos Antigos Conhecimentos Cósmicos de Ptolomeu, que Humboldt diz ser um trabalho colossal, e uma nova edição da Vulgata, anotada, com um prefácio. 10 anos passaram em Viena, os mais tranquilos da sua vida agitada. Sua prática, como médico, cresceu diariamente com auxílio de amigos influentes, para com os quais, como declara na dedicatória do seu Ptolomeu, sua gratidão devia ser tão grande como a dos estudantes de geografia a Ptolomeu. Durante esse tempo, ia silenciosamente conformando-se com os ritos da Igreja Católica, constrangido sem dúvida por um sentimento de receio de alienar seus benévolos protetores, aos quais devia, não só o atual bem-estar, mas ainda a segurança da própria vida. Depois de algum tempo, contudo, começou a inquietar-se, acusando-se a si mesmo por se ter assim conformado, abafando a consciência e desprezando a obra de que Deus o encarregara. Procurou reatar com Calvino a correspondência teológica, que havia começado 10 anos antes. Os biógrafos de Calvino dizem que a primeira correspondência terminou, porque Serveto, acreditando que o reformador genebrês tinha se afastado da verdadeira doutrina cristã, admoestou-o com muita aspereza, e isto parece verídico, porque o zelo do espanhol, como de quase todos os demais reformadores daquele tempo, confundia-se com a arrogância. Supomos que por isso Calvino não respondeu às suas missivas subsequentes. Então, Serveto resolveu publicar a sua principal e mais notável obra, Restitutio Christianismi, que ele trabalhou durante anos e acabou custando-lhe a vida. A ideia que o assediava no começo, voltou com força irresistível. Era um soldado do Cristo chamado, como se dizia, a tomar parte na grande batalha travada entre Miguel e o dragão. O próprio Lutero não era mais zeloso na fé, nem mais ardente no exprimi-la. O prefácio de Serveto exibe sua profunda convicção de que Deus o chamou para fazê-lo observar um mundo em trevas. Com tocante candura implora ao Filho de Deus que se manifeste ao servo, esclareça-o, concedendo-lhe o Espírito Santo e dirigindo seus pensamentos e sua pena, para que a glória da sua própria divindade seja firmada e a verdadeira fé cristã restabelecida. Cristo foi banido do mundo, diz ele em seu livro, desde o dia em que o Concílio de Nicéia lançou de lado a verdadeira doutrina a respeito da sua pessoa e proclamou o dogma do Deus Trino. Seu entusiasmo não lhe fazia desconhecer o perigo de vida que corria.
Em carta ao teólogo genebrês Abel Pepin, escrita alguns anos antes da publicação de sua obra, A Restauração do Cristianismo, que serviu de arma contra ele próprio, disse: sei que isso me levará à morte, mas não esmorecerei, pois desejo, como discípulo, assemelhar-me ao Mestre. Noutro ponto dessa mesma carta há uma expressão imprudente, que o traiu. Diz ele, sem rebuço ao pregador genebrês: o vosso evangelho baniu Deus, a verdadeira fé e as boas obras. Em vez de colocardes de um Deus, pusestes um cérbero de 3 cabeças, em vez da verdadeira fé, um desvario fatal, e em vez das boas obras um fantasma astuto. Parece que nenhuma dessas expressões molestou tanto aos trinitários como o cérbero de 3 cabeças, desvario fatal, fantasma astuto. Apenas foi o livro publicado, um exemplar chegou a Genebra, onde produziu não pequena excitação. Um francês, Guilherme Terrier, convertido à Igreja Romana e refugiado nessa cidade, parece ter sido quem mais se irritou. Em março de 1553 ele escreveu a um irmão católico de Lyon, dizem alguns que a instigação de Calvino, uma carta na qual ridiculizava seus amigos que, sem cuidarem dos interesses da Igreja, que ele próprio havia abandonado, consentiam residisse em Viena um arquerege, mencionando nome, morada e título da nova obra de Serveto. Seus protetores tiveram dúvida em levar o assunto ao conhecimento do arcebispo de Viena, enquanto seus amigos católicos demoradamente e com relutância tratavam do assunto, alegando não haver provas bastantes de que o tão conhecido e apreciado médico Miguel de Villanova, nome pelo qual tratavam, fosse Serveto e tivesse escrito o livro em questão. Desiludido no seu primeiro esforço, Terrier procurou obter de Calvino as cartas privadas sobre teologia, que Serveto lhe havia escrito e elas chegaram em abril a Viena. Mesmo assim, os católicos ainda hesitaram. 6 semanas depois, Serveto foi preso, mas, sem escandalizar aos muitos que lhe votavam sincero respeito, deram-lhe na prisão um alojamento confortável. Seu próprio criado teve permissão para acompanhá-lo. Consentiram guardar-se consigo dinheiro e objetos de valor e mesmo que regulasse a sua instalação. No exame que se procedeu, os livros e cartas que escrevera Calvino foram empregados como armas contra, e ele francamente confessou-lhes a autoria. Alguns dias depois, antes da pronúncia da sentença, ele se escapou da prisão, provavelmente por conivência dos amigos católicos, inclusive o arcebispo, e, depois de uma infrutífera busca, que parece não ter sido cuidadosa, foi ele condenado a ser queimado em efígie. Foi no mês de junho que Serveto saiu de Viena, resolvido a buscar um refúgio e a própria subsistência, como médico, em Nápoles. 2 caminhos lhe eram abertos, um pelo Piemonte, mas neste era muito provável fosse facilmente encontrado pela ordem de prisão pronunciada pelos inquisidores de Viena, o outro por Genebra, atravessando a Suíça. Preferiu este por lhe parecer mais seguro. Provavelmente, desconhecia a influência de Calvino entre os burgueses, e com que dificuldade alguns anos antes tinha escapado de sua ação em um distinto membro do conselho da cidade. Pedro amou, bem assim que, no mês de novembro o Conselho de Genebra havia publicado um decreto declarando que o livro Institutos, de Calvino, era uma obra bem e santamente escrita, que a doutrina nele contida era a sagrada doutrina de Deus, e que daí por diante ninguém poderia emitir juízo contra esse livro nem contra essa doutrina, mandando que todos lhe aderissem. Havia outro documento do qual, se o pobre fugitivo tivesse conhecimento, teria compreendido que a passagem por Genebra era mais perigosa. Esse documento era uma carta dirigida, 7 anos antes, por Calvino a seu amigo Guilherme Farel, na qual se lia: Serveto escreveu-me ultimamente remetendo ao mesmo tempo um grosso volume dos seus desvarios, cheio de estapafúrdios, que ele apresenta como importantes. Se o quisesse, ele aqui viria ter, mas não desejo deixar minha palavra comprometida. Se, porém,
ele vier e a minha opinião prevalecer, daqui não sairá vivo. Não tendo conhecimento disso, esperando melhor acolhimento dos protestantes que dos católicos, o infeliz Serveto, depois de conservar-se por algum tempo oculto no Delfinado, lançou-se na Cova do Leão. A época exata de sua chegada a Genebra e o termo da sua residência ali são incertos, dizendo uns que ali esteve somente um dia, outros que ali se conservou incomunicável por 3 ou 4 semanas. O certo é que, na noite do seu desembarque em Zurique, ele foi a instâncias de Calvino, preso como herético e lançado ao cárcere. A propriedade que os inquisidores de Viena tinham respeitado, foi entregue aos inquisidores de Genebra, inclusive um grosso correntão de ouro que os homens da sua condição traziam ao pescoço naqueles tempos, e 97 moedas de ouro. Deram-lhe por prisão uma masmorra, onde costumavam recolher os malfeitores presos por crimes capitais. Aí passou 2 meses e meio. Conduzido perante os síndicos, juízes da corte criminal, só o acusaram de heresia, pois seu caráter privado estava isento de qualquer censura. Em Genebra, como em Viena, ele aceitou e justificou suas opiniões peculiares, pedindo permissão para discutir em público com Calvino, na igreja, ou perante um conselho de 200 homens, a fim de provar que a sua doutrina era conforme com a Escritura. Isto lhe foi recusado, e, como a discussão verbal perante a corte, relativa ao verdadeiro sentido das palavras pessoa, hipostases e outras sutilezas teológicas, dessem origem à grande intemperança de linguagem da parte dos 2 controversistas, ordenaram que Calvino escrevesse seus argumentos, aos quais Serveto responderia do mesmo modo. 2 semanas se passaram, a fim de Calvino completar o trabalho. Nele se empenhou a provar, e conseguiu-o, que muitas das opiniões religiosas de Serveto eram heréticas, isto é, não se conformavam com os ensinos do seu Institutos, obra que, como já vimos, o Conselho de Genebra havia decretado ser a santa doutrina de Deus. Serveto, então, de posse desses materiais escritos e dos livros da biblioteca de Calvino, e outros, que desejou consultar, deu sua resposta. Com indignação, negou algumas das acusações de Calvino, mas sustentou vigorosamente as suas opiniões. Isso prolongou-se e o prisioneiro queixou-se aos juízes da condição miserável em que vivia, roído pelos vermes, atormentado pela enfermidade, pelo calor e pela umidade, sem meios de limpeza e mesmo de mudar a roupa, sofrendo, além disso, outras misérias que, diz, eu me envergonharia de narrar. A controvérsia teológica ia terminar, então, o acusador público tomou conta da questão e Serveto pediu o auxílio de um advogado, alegando ser estrangeiro e ignorar os costumes do país. A isso o acusador respondeu que o prisioneiro, que sabia inventar tantas mentiras, não precisava de conselhos e o seu pedido foi rejeitado. Aimé Perret, um dos principais membros do conselho da cidade, cujo espírito era um tanto tolerante, procurou desviar o perigo que ameaçava Serveto, mas, a grande autoridade de Calvino, que tinha resolvido a morte do herético, prevaleceu. As propostas para a comutação da pena em banimento ou prisão perpétua foram repelidas, e depois de uma demora de algumas semanas, à espera das respostas das várias igrejas suíças, que tinham sido consultadas sobre o caso, a fraca esperança do prisioneiro foi afinal, 26 de outubro, esmagada pelo anúncio de que era justa sua condenação e que seria executado no dia imediato. Nas 5 ou 6 semanas precedentes, ele esforçou-se inutilmente para obter uma última audiência, mostrou que não se achava prevenido para o terrível resultado, quando, sem dúvida enfraquecido por sua longa e dolorosa prisão, sucumbia inteiramente, derramando lágrimas e pedindo misericórdia. A sentença de morte cita as suas heresias, das quais a principal parece ter sido a seguinte: combater a verdade fundamental da religião cristã, blasfemando de modo detestável contra o Filho de Deus,
e dizer que Jesus Cristo não foi Filho de Deus desde toda a eternidade, mas somente desde a sua encarnação. À vista disso ele foi condenado, em nome da Trindade, a ser atado e conduzido ao lugar chamado Champel, onde seria preso a um poste queimado vivo, com o seu livro e manuscritos, até que o corpo ficasse reduzido a cinzas. Quando na manhã seguinte intimaram-no para execução, ele pediu que preferissem decapitá-lo, a fim de evitar-lhe sofrer as torturas do fogo, acrescentando que, se tinha errado, foi por ignorância e bons motivos, a fim de fazer brilhar a glória de Deus. Farel, amigo de Calvino e seu colega no ministério, que acompanhava o condenado, disse-lhe, como única resposta, que o que tinha de melhor a fazer era retratar-se e assim obter o perdão. Serveto respondeu que não havia cometido crime que o tornasse merecedor da morte, e que pedia a Deus perdoasse a seus acusadores o pecado que estavam cometendo. Isso ofendeu gravemente o outro, que retorquiu com vigor, e Serveto cessou de pedir perdão aos homens. Essa submissão abalou tanto a Farel, que se dirigiu ao conselho pedindo que, na execução, o fogo fosse substituído pelo cutelo. Os juízes, porém, foram inexoráveis e a procissão moveu-se para a colina, fora das muralhas, onde devia efetuar-se a execução. Pelo caminho, Serveto de tempos a tempos exclamava: ó Deus, salva minha alma! Ó Jesus, tu, Filho do eterno Deus, tem piedade de mim. Corrige tuas últimas palavras, disse-lhe o Consolador espiritual. Se queres salvar-te, chama Jesus o eterno Filho de Deus. Ele, porém, não se comoveu com isso, e, quando se aproximou do ponto fatal e viu o poste e os feixes de lenha empilhados ao redor, caiu com o rosto no chão, orando em silêncio. Então Farel falou à multidão: Estás vendo, disse, como é grande o poder de Satanás. Este infeliz que vai morrer é um homem erudito, e talvez mesmo acredite ser justo o que sofre. O demônio, porém, colheu isso e se apossou dele. Acautelai-vos para que vos não fira igual calamidade. Quando Serveto ergueu-se da sua oração, Farel tentou um último esforço, procurando tirar-lhe a confissão de que o Cristo era Filho de Deus desde toda a eternidade. Em resposta, porém, somente bradou: Meu Deus! Meu Deus! Não podeis dizer mais do que isso. Retorquiu o pregador. Mais do que isso, respondeu o infeliz, mais do que chamar Deus em minha extrema angústia. Depois, suplicou aos presentes que orassem por ele. Por último, antes de ser o penitente entregue às mãos do executor, Farel exclamou: O eterno Filho de Deus, dize só isto. Nenhuma palavra, porém, obteve em resposta. O penitente foi preso ao poste por forte cadeia, que lhe enlaçava o corpo e passava muitas vezes ao redor do pescoço. O livro que constituía o crime estava-lhe atado à cintura. Quando viu os feixes ardendo e sentiu o primeiro contato das chamas, deu um grito tão lastimoso que a multidão estremeceu horrorizada. A lenha era verde e a tortura durou meia hora. Alguns dos espectadores, dominados de irresistível compaixão, atiraram feixes incendiados sobre ele, a fim de apressarem-lhe a agonia. Suas últimas palavras, pronunciadas com uma voz rutilante, foram: Jesus, tu, Filho do Deus eterno, tem piedade de mim. Assim morreu o mártir de suas opiniões religiosas, um protestante, que Moisés declara ter sido um dos homens mais pensadores e eruditos do seu tempo. Calvino foi o causador da sua morte, mas não responsável pelas torturas que ele sofreu. Não consideramos como fingido um zelo, que só erra por falta de luzes. Não nos assiste o direito de negar que, como Paulo antes da conversão, o reformador genebrês acreditava, realmente, que perseguindo aos que destoavam de suas opiniões, trabalhava no serviço de Deus. O certo é que a sua justificação é impudente. Não era só ele. Penaliza dizer que esse ato foi exaltado pelos protestantes daqueles dias como grato à divindade. Moisés,
falando do estado da alma dos reformadores, quando a notícia da morte de Serveto se divulgou entre eles, diz que quando uma pequena parte condenava a severidade da punição, uma maioria enorme aprovava e aplaudia, como que imortalizando honrosamente o zelo de Calvino pela religião. O próprio Melanchthon, escrevendo a Calvino um ano depois do martírio de Serveto, não teve escrúpulo em dizer: a igreja de hoje e do futuro tem para convosco uma dívida de gratidão. Eu afirmo que os vossos magistrados obraram justamente, quando, por uma sentença judiciária, condenaram à morte aquele homem blasfemo. Se Lutero tivesse concordado com essa opinião, haveria motivo para conjectura. Ele, porém, tinha falecido 7 anos antes de Serveto. 25 anos antes desse acontecimento, ele havia escrito contra a pena de morte por motivo de opiniões, declarando que os falsos pregadores deviam somente ser banidos. 7. A tolerância religiosa no século XVI. Realmente, como regra geral, os reformadores do século XVI rejeitavam, na teoria e na prática, a ideia da liberdade religiosa. Entre todos os conhecidos teólogos da Reforma, porém, encontro 2 que sustentavam o direito do homem à liberdade de consciência: Sebastião Castelli e Lelio Socino. Tanto um como o outro não estavam colocados entre os chefes influentes do movimento protestante. Castalio, francês de origem e por muitos anos professor de literatura clássica em Genebra, mas daí banido em 1544 por causa de uma disputa que teve com Calvino, era dos dois o mais falador, ao passo que o antitrinitário Socino, de nobre família italiana, tímido por natureza, era menos expansivo. Em geral, a liberdade religiosa era desconhecida na Europa durante o século XVI. É importante ter-se uma ideia segura da posição guardada pelos reformadores de então acerca da emancipação mental. Lutero tinha despojado a Bíblia do privilégio de ser lida somente pelos doutos, expondo-a em língua vulgar à massa inculta de seus concidadãos. Dando-lhes, porém, esse livro, ele negava-lhes o direito de o interpretarem. Ele e seus colaboradores no ministério, declararam que se alguém lendo a escritura traduzida dela tirasse, mesmo com sinceridade, conclusões relativas à natureza da Trindade e da divindade do Cristo ou às doutrinas da reparação, diferentes das que eles davam, seria um detestável blasfemo, que devia sofrer a morte ou, pelo menos, o banimento. Que será pior, o decreto de um papa, ou essa sentença ditatorial de um presbítero? Em que foi melhor o Conselho Cívico de Genebra, que esse Concílio Ecumênico de Trento, buscando ambos impor ao mundo cristão as suas interpretações da santa doutrina de Deus, que ganharam os homens com essas contendas espirituais? Concluindo, poderemos dizer, como Macaulay, que em tudo isso não houve progresso religioso. O protestantismo do século XVI perdeu-se, em vez de estabelecer-se como religião dominante da civilização. Esclarecendo, porém, o espírito, não o fez refletir, como devia suceder. Essa questão prende-se não só aos artigos da crença religiosa, mas também aos direitos do juízo privado. Apesar de não desejar envolver-me em controvérsias teológicas, pois conheço que o mundo de hoje aborrece os infolios, quero, entretanto, escrever um pequeno volume, porque há utilidade em vos lembrar o que eram os dogmas de então. Isto é essencial, pois cada um encontrará na história simbólica do tempo motivo e uma certa justificativa a essa negação de liberdade mental à humanidade. Quando os reformadores decidiram que a fé, e não as obras, era um meio da alma obter a salvação, eles repeliram toda alteração da fé que se tomasse essencial ao progresso humano. Não acreditavam na virtude humana, e, como corolário, consideravam o homem incapaz de merecer confiança, especialmente em matéria de religião. Permiti, pois, que ligeiramente reproduza aqui um pouco das importantes doutrinas extraídas dos mais conceituados livros do primitivo protestantismo,
sem dúvida bastante conhecidas à maioria estudiosa da vossa profissão, porém, provavelmente menos familiares em sua forma original, à maioria dos investigadores seculares. 8. Principais doutrinas dos reformadores. A triste recordação do longínquo, pálido e quase esquecido passado, está oculta sob as produções do presente. Longfellow W. O século XVI foi, principalmente, a época da escolástica. O espírito público da Europa alimentava-se de dogmas e confissões de fé, tão ardentemente como o da América nos dias da Revolução, de axiomas e constituições estaduais. Luteranos, calvinistas e católicos, nos mercados e nos tribunais, nas assembleias e nas oficinas, discutiam a incandescente questão da infalibilidade papal com o mesmo zelo absorvente com que um século depois os puritanos o faziam na questão do direito divino dos reis. Os primeiros protestantes discutiam o livre-arbítrio, a real presença, a predestinação e a justificação pela fé, com o mesmo ardor inflamado dos nossos oradores políticos. Somos hoje mais tolerantes, mas também mais indiferentes em matéria de religião, que esses obstinados controversistas. As doutrinas fundamentais e características da Reforma procedem principalmente de um homem cujas opiniões, disseminadas no século V, desde a velha capital dos reis númidas, influenciaram, com poder que nenhuma outra ainda exerceu, a teologia do mundo durante cerca de 1000 anos, a contar da data em que ele floresceu. Santo Agostinho parece ter merecido a reputação de que goza, como um dos homens mais puros, benignos e santos, pois era simples na sua humildade e severo em sua própria correção. Suas confissões acharam eco em milhares de corações perturbados e penitentes, como o de Lutero, antes da sua questão, na cela agostiniana, e o de Calvino nos seus primeiros estudos. Lutero, diz Duluth, alimentava-se com a leitura da Escritura e de Santo Agostinho. Os institutos de Calvino são estribados no livro de Santo Agostinho intitulado Cidade de Deus. Nessa grande obra, o monumento de mais alto gênio que nos legou a Igreja Antiga, e, em geral, nas volumosas lucubrações do bispo africano, encontramos a fonte, não só do credo dos reformadores, mas também, nos anos que se seguiram, da heresia jansenista. Sua doutrina é polidamente expressa neste provérbio: que poderemos fazer sem teu favor? Quem se poderá salvar sem o teu auxílio? É pena que, reproduzindo de um modo exagerado as vistas peculiares do ilustre padre, os pregadores no século XVI não tivessem buscado imitar sua mansidão e caridade. Lutero dirigiu suas esperanças já esmorecidas contra a velha fortaleza da infalibilidade papal, e foi o pesado canhão da sua atrevida retórica, que aí fez a primeira brecha. Em relação, porém, à história dogmática do primitivo movimento protestante, Calvino é a figura central. Sua principal obra, o notável livro Institutos, aceito por seus concidadãos de Genebra, tão santamente feita que nem se permitia discutir, valeu-lhe, no seu tempo, da parte de Melanchthon e, geralmente, dos protestantes do mundo, o título, por excelência, de teólogo, e mesmo hoje ele é aceito pelos historiadores populares da Reforma, não só como o livro mais completo e metódico daquele movimento, mas ainda como dos mais belos triunfos do esforço humano. O principal característico dessa obra é a franqueza. Nela não se encontram subterfúgios nem equívocos. Seu autor, assentadas as premissas, não hesita a expor as conclusões a que elas conduzem. Mesmo quando confessa que a predestinação é urda sentença horrível, não deixa de asseverar, atrevidamente, que a divina doutrina, neste ponto, seria melhor que ele não despertasse em nós esse desprezo por nossa própria vida, ou que dissesse que a graça não era concedida a todos os homens, do que dizer que os mais odiosos crimes são uma obra de Deus. Mas, deixemos falar esses audazes dogmatistas, sustentemos como verdade indubitável,
incapaz de ser abalada por qualquer oposição, que a alma humana está completamente alienada da justiça divina, que ela nada concebe, deseja e empreende que não seja ímpio, perverso, baixo, impuro e criminoso, que o coração humano está tão infeccionado pelo veneno do pecado, que não pode produzir coisa alguma, que não esteja corrompido, e que, se às vezes vemos homens aparentemente bons, é porque eles se envolvem no manto da hipocrisia e da baixeza, tendo o coração escravizado por íntima perversidade. Em vão buscaremos algum lado bom em nossa natureza. Ele reitera por diversas vezes esses sentimentos, e aparentemente parece, pela varredura da condenação, não querer deixar ao homem nenhum ponto em que ele possa basear o respeito a si próprio. Vede o que se segue, tudo no homem, entendimento e vontade, alma e corpo, está poluído. O homem, por si mesmo, não é mais que a concupiscência. Até aí, pode alguém ser tentado a inferir que ele julgue todos os esforços humanos para reformar sua raça como loucura e perda de tempo. Diz ele, o homem não pode ser excitado ou atuado para fazer qualquer coisa que não seja o mal, por isso não há impropriedade em afirmar-se que ele vive sob a contingência do pecado. Calvino considera a divindade como a autora do mal e chega a essa conclusão honradamente. Expõe, como subterfúgio, que o próprio Deus rejeita a ideia de que o pecado e o crime ocorram pela permissão e não pela vontade de Deus. Ele diz que o homem mau e mesmo o diabo, nada podem fazer senão pela vontade secreta de Deus. Como elucidação, acrescenta, Deus intenta enganar esse pérfido rei, Achabe. O diabo oferece seus serviços para isso e é enviado como um espírito de mentira atuando pela boca de todos os profetas. 1 Reis 22, 20 a 23. Absalão, manchando com o incesto o leito de seu pai, perpetrou um crime detestável, contudo, Deus declara ser isso uma obra sua. Jeremias ensinava que todas as crueldades que os caldeus praticaram na Judéia, eram obra de Deus. Mas, quando Deus, por intermédio dos ímpios, cumpre seus desígnios secretos, eles não são excusáveis. Ainda em face desse sentimento, comum a todos os credos, que induz os homens nas horas de angústia ou de perigo a invocar para si mesmos ou para aqueles a quem amam a proteção do Onipotente, Calvino dá por base a vileza humana, e diz, Deus nada encontra no homem que possa induzir a sua bênção. Ele vai além. É arriscado falar-se de inocência que nunca pecou e que por esses autores é considerada odiosa e mergulhada no seio da corrupção, mas isso é um dos corolários da doutrina favorita de Calvino, e ele admite-o, como vereis, trazemos do berço uma depravação inata, negá-lo é dar prova de consumada impudência. Todas as crianças, sem uma só exceção, estão poluídas, desde que começaram a existir. Mesmo menores, trazendo consigo ao mundo a sua condenação, elas são sujeitas à punição por sua própria perversidade. Conquanto ainda não tenham tido tempo de produzir os frutos de sua perversidade, eles têm-se os seus germes, e a sua natureza só pode ser odiosa e abominável a Deus. A sua doutrina da predestinação, ainda o leva mais longe. Deus escolhe os que quer para si, antes que nasçam, onde reserva a graça com que deseja favorecê-los. Não é a sua previsão de nossa futura santidade que determina essa escolha. A graça de Deus é gratuita e não concedida aos que merecem nossos louvores. Ela deixaria de ser gratuita se, escolhendo seu povo, Deus atendesse à natureza das obras de cada um. Segundo essa teoria calvinista, mesmo o livre-arbítrio nos é negado, não sendo a graça de Deus concedida senão a poucos dos favorecidos entre as criaturas. O homem não possui a faculdade de praticar boas obras, a menos que não seja assistido pela graça, e essa graça só é concedida aos eleitos na sua regeneração. Não me refiro aos fanáticos que pretendem que a graça é igualmente concedida a todos indistintamente. Depois disso, a ninguém assiste o direito de perguntar em que baseia ele a seguinte asserção:
Só Deus pode operar a conversão do homem, pois este nem mesmo possui a capacidade de pensar nela. Segundo a ideia que Calvino faz do inferno e atendendo-se ao pequeno número dos eleitos, esse dogma predestina milhões inumeráveis de seres ainda não nascidos, sem consideração, pela sua boa ou má conduta no futuro nem pelo seu arrependimento, a eternos tormentos. Quererá isso dizer que a grande maioria da raça humana é abominada pelo seu Criador? Inexorável em sua lógica, Calvino diz que sim. Jacob e Esaú, lembra-nos, são irmãos gerados pelos mesmos pais, desenvolvidos na mesma madre, vindos à luz ao mesmo tempo. Há, pois, a todos os respeitos, perfeita igualdade entre eles. Contudo, o juízo de Deus em relação aos dois é diferente, pois ele aceita um e deixa o outro. Os seres que ainda não nasceram nada tendo feito de bom ou de mal, a escolha de Deus não podia basear-se nas suas obras, e por isso declarou: amei Jacob e aborreci Esaú. Quando se lê, em virtude desse comentário, a estranha história que Calvino se refere, parece que se escuta os lamentos surgidos do universo todo, de milhões e milhões de rejeitados órfãos, pedindo em vão, como Esaú: Pai, abençoa-me também. Referindo-se em outro ponto a essa mesma narrativa e ao texto de Paulo, de que faz frequente uso, e afirmando que Jacob, sem algum mérito adquirido por suas boas obras, tornou-se um objeto de graça, Calvino não tem escrúpulos em acrescentar: se continuardes a dar importância às obras, insultais ao apóstolo. Não se pode suspeitar a fonte em que os reformadores beberam essa ideia, de que as boas obras não concorrem para a salvação do homem. Na Confissão de Augsburgo, depois da queixa de que as tradições católicas obscureciam os mandamentos de Deus, lê-se: todo o cristianismo consiste para elas na observância de certos dias santificados, ritos, fastos e vestuários. O sentimento aí contido não é mais que uma obra farisaica. Se, porém, foi esta fonte original, bem depressa perderam-na de vista no labirinto da teologia. Calvino teve o especial desgosto de informar-nos que, fora daquela fé que salva, a vida mais virtuosa conduz ao inferno somente. Diz que aqueles aos quais chamamos homens bons e julgamos dignos de admiração por suas reconhecidas virtudes, não são mais que instrumentos de que Deus se serve para a preservação da sociedade humana, pelo exercício da justiça, continência, amizade, temperança, fortaleza e prudência. Se eles, porém, forem estranhos à religião do verdadeiro Deus, não só desmerecem recompensa, mas são dignos de punição por contaminarem os puros dons de Deus com a corrupção de seus corações. Aqueles que não têm interesse em Cristo, quaisquer que sejam seu caráter, seus atos, seus empreendimentos, avançam constantemente, em todo o curso de suas vidas, para a destruição e para a sentença de uma eterna morte. Isso não é uma expressão isolada de sentimento, mas a ideia capital que domina a obra inteira. Eis um exemplo: as mais esplêndidas obras dos homens não sinceramente santificados, estão longe da equidade das vistas divinas, que são computadas como pecado. As obras do homem não fazem conciliar o favor de Deus. O seguinte exemplo, Calvino considerava como ponto capital de diferença entre os reformadores e seus adversários: ainda não houve um ato praticado por um homem religioso que, sujeito ao exame da vista perscrutadora da justiça divina, não seja digno de condenação. Este é o eixo principal, em torno do qual gira a nossa controvérsia com os papistas. Todos se lembram, lendo os reformadores do século XVI, do incrível desenvolvimento a que a natureza de suas doutrinas costumava arrastá-los, como se deu, por exemplo, com o fato de Calvino ter declarado que somente uma parte do mundo pertence a Deus. Diz ele que as palavras de Jesus Cristo: eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me destes, João 17:9, provam que todo o mundo não pertence ao seu Criador, e que somente a graça liberta da maldição, da ira de Deus e da morte eterna os poucos que, sem isso,
morreriam. Um outro corolário funesto é o seguinte: Calvino não crê que o amor de Deus ou a imitação do Cristo sejam bastante para a salvação. Devemos procurar acalmar a ira do nosso Criador. Devemos temê-lo, pensa ele. De outro modo, todos os sacrifícios, todas as oferendas do coração são abomináveis a Deus. São estas as suas palavras. Nenhum homem pode descer ao seu íntimo e seriamente considerar o seu caráter, sem perceber que Deus está irado contra si, que lhe é hostil, e, conseguintemente, ele tem necessidade de ansiosamente procurar um meio de acalmá-lo. O começo da observância da lei de Deus é um verdadeiro temor do seu nome. Se isso faltar, todas as oblações a ele feitas não são simples bagatelas, mas nauseabundas e abomináveis profanações. Deixar que os hipócritas, escondendo a depravação de seu coração, busquem por suas obras merecer o favor de Deus. Naturalmente, surgem em nossa mente as seguintes perguntas: se não for por seu amor a Deus, nem pela pureza e benevolência da sua vida, por que meio, seguindo esse sistema, poderá o homem acalmar a cólera e a hostilidade de Deus? Como poderá ele escapar do inferno? A resposta do reformador é: pela crença e não pelos atos. Aqueles que têm certeza de sua eleição, são os eleitos, e estes, somente estes, são salvos pelo sacrifício voluntário do Filho de Deus. Calvino sustenta que essa certeza de possuir o favor de Deus é onipotente para salvar o pecador, mesmo quando, depois de o haver obtido, ele incorre em grave pecado. Como prova, cita a seguinte passagem da Bíblia: Rebeca, divinamente instruída da eleição de seu filho Jacobe, procura obter-lhe a bênção por meio de um reprovável artifício, ilude o marido, testemunha e ministro da graça de Deus, força o filho a usar de uma fraude e corrompe a verdade divina por várias mentiras e imposturas. A isso Calvino qualifica de transgressão dos limites da promessa, e escusa o ato porque assim, diz, o erro particular de Jacob não anulava o efeito da bênção, nem destruía a fé que geralmente predominava na alma da mulher e era princípio e causa do seu ato. É sabido que Calvino era um dos mais austeros moralistas, e com justiça não se pode crer que quisesse apadrinhar o vício e excusar uma vida viciosa. Observemos, contudo, de que modo, levado pelo amor de um dogma, ele busca, claramente, na passagem supracitada, atenuar a fraude e impostura, quando tais pecados coexistem com a crença na justificação. Essa doutrina da justificação, somente pela fé, acha-se concisa e lucidamente exposta na Confissão de Augsburgo, pelo modo seguinte: o homem não pode ser justificado perante Deus por seus próprios esforços, méritos ou obras, mas sim, francamente, graças ao Cristo, por sua fé. Quando ele crê que foi recebido em graça e que seus pecados lhe são perdoados por amor do Cristo que, por sua morte, deu satisfação às nossas dívidas. Deus aceita essa fé como ato de retidão. Na citação acima agrifamos as palavras que provam que a fé que, segundo esse sistema de redenção, conduz exclusivamente ao céu, é a crença de havermos conseguido um favor pessoal do Onipotente, do que resulta a sua eleição e a sua adoção por ele. Voltemo-nos agora do teólogo Genebres para o seu colaborador alemão. Realmente, descobre-se entre os dois grande diferença de caráter, mas não uma variação essencial de crença. É fora de dúvida que, na generalidade, Lutero consentiu, verbalmente ao menos, no sistema de divindade segundo Calvino, como está estabelecido na obra Institutos, ao passo que recusou sua mão de amigo a Zwingli, por causa de divergências sobre um ponto de doutrina. Acreditava, provavelmente, que o reformador suíço, depois de ter dado a vida pela causa protestante, iria sofrer tormentos eternos por não ter admitido o dogma da real presença. Esteve ligado até a sua morte por estreita amizade a Calvino, quando com maior razão que Eurico Zwingli, podia dizer ao teólogo Genebres a seguinte frase: tendes um espírito diferente dos nossos.
A religião de Calvino, semelhante à filha amada de Jove, era produto do seu cérebro. A de Lutero nascera-lhe do coração. Os dois tinham isso em comum: as convicções que adotavam como premissas eram por ambos levadas às suas legítimas conclusões, movidos por inflexível temeridade. O coração de Lutero levava-o para uma região confortável, genial e mesmo alegre, ao passo que o cérebro de Calvino era encerrado no limbo, austero e tudo, frio, insensível, triste, em relação ao destino geral da humanidade, desesperançado e implacável. Quem quiser penetrar a essência do luteranismo, deve ler a sua obra favorita Comentários sobre os Gálatas. Ele aí acentua o mesmo aspecto degradado da natureza humana, que dá um tão funéreo brilho aos escritos de Calvino, mas a sinceridade do homem e a natural jovialidade do seu estilo fazem-no passar sobre esses quadros lúgubres, como a aurora boreal iluminando vagamente as solidões dos polos. Permiti que vos cite uma ou duas de suas mais notáveis passagens. A única ideia, sem dúvida, comum a Calvino, que predomina no seu livro e constitui, de fato, a pedra angular de todo o sistema doutrinário de Lutero, é que a humanidade, até a última geração mergulhada no pecado pela transgressão de Adão, somente pode escapar de um inferno eterno, transferindo para Jesus Cristo os pecados de todos os homens. Vede com que vivacidade afirma. Deus enviou ao mundo seu Filho único, carregado com os pecados de todos os homens, dizendo-lhe, se tu, Pedro, o contraditor, Paulo, o perseguidor, blasfemo e cruel opressor, Davi, o adúltero, se tu, o pecador que comeu a maçã no paraíso, o ladrão que prendem a cruz, em suma, a pessoa que cometeu os pecados de todos os homens, vê, portanto, que vais pagar por eles. Então, cumpra-se a lei. Achei um pecador que assume sobre si o pecado de todos os homens, pelo que morrerá na cruz. Assim foi resolvido, e ele foi morto. Por esse meio, todo mundo ficou purgado e limpo de todos os seus pecados. Portanto, se vides ou sentirdes o pecado em vós, isso não é pecado, porque, segundo o Deus de Paulo, o pecado, a morte e a maldição já não existem no mundo, mas sim no Cristo. Alguns homens dirão, é realmente absurdo e calunioso chamar-se o Filho de Deus malvado pecador. Negar que ele tenha sido crucificado e morto. É um consolo imenso para todos os cristãos o fato de Cristo carregar com os nossos pecados. É curioso notar como a intensa noção de uma doutrina favorita, como esta, conduz o homem, passo a passo, como a vara de Arão diante de Faraó, até absorver tudo mais. Falando das opiniões fantásticas dos papistas sobre a justificação pelas obras, diz: os papistas imaginam uma certa fé formada e adornada pela caridade. Por ela, dizem, os pecados são apagados e o homem se justifica perante Deus. Mas, o que vem a ser isso, dizem-me, a não ser despir o Cristo, tirar-lhe a carga dos nossos pecados, que assim não permanecerão nele, mas em nós mesmos. Certamente, isso não seria mais que pôr de parte o Cristo, torná-lo inteiramente inútil a nós. De novo ele declarou ser blasfemo e inspirado pela diabo aquele que diz que a fé sem as obras é morta, ou assevera que a fé, sem produzir obras, é impotente para levar o crente ao céu. Tal não se acreditada hoje, se no original não aparecessem como prova as seguintes passagens. Os corruptores do Evangelho de Cristo ensinam que, realmente, essa fé que eles chamam infusa, fades infusa, não sendo recebida pela audição, nem alcançada por alguma obra, mas despertada no homem pelo Espírito Santo, pode existir ao lado do pecado mortal e que os ímpios podem também possuir. Portanto, dizem, ela por si só é estéril e inteiramente inútil. Assim, eles tiram toda a importância à fé, para dar a caridade, de modo que a fé é nada, salvo se a caridade, que é a sua forma e a sua perfeição, lhe estiver unida. É uma espécie de doutrina diabólica e blasfema. Porque,
Se a caridade é a forma e a perfeição da fé, como eles pregam, somos forçados a dizer que a caridade é a parte principal da religião cristã e assim perdemos Cristo, seu sangue e seus benefícios, e ficamos com uma moral semelhante à dos papas, dos filósofos pagãos e dos turcos. Ainda mais, o verdadeiro ensino da lei é o justo espiritual que não procura a justificação pelas obras. Portanto, todos que executam a lei e todos os moralistas são abomináveis, pois eles aparecem a Deus na presunção de sua própria retidão. Essa doutrina aparece, sem a sua intensidade luterana, mas substancialmente a mesma, no livro do primitivo protestantismo, a Confissão de Augsburgo. Aí se lê: as obras não podem reconciliar-nos com Deus nem nos dar a remissão dos pecados, a graça e a justificação, somente pela fé podemos obtê-lo. Depois, acrescenta, ensinam nossos teólogos que precisamos de boas obras, não para merecermos por elas a graça, mas em obediência à vontade de Deus, ao passo que seus adversários ensinam obras pueris e inúteis, como respeito aos dias santos, certas festas, irmandades, peregrinações, adoração dos santos, rosários, monaquismo etc. Apesar, porém, dos reformadores ensinarem que a fé não exige obras, não somente eles em seus sermões aconselham plena moralidade, como ainda os principais chefes, Lutero, Calvino, Melanchthon, Zwingli, fortaleciam, por sua vida exemplar, a moral que pregavam. É preciso, porém, tenhamos presente que a intenção correta de um homem ou a sua vida pura é uma coisa, e a tendência das opiniões que ele sustenta e das doutrinas que prega, é coisa diversa. Diderot pregou o ateísmo e confessava-se inimigo de todas as ideias religiosas, contudo, a sinceridade do seu entusiasmo em tais ensinamentos está fora da questão, pois suas obras foram condenadas ao fogo e ele morreu no cárcere. O séptico D'Alembert, colaborador de Diderot na enciclopédia, fortemente patenteia, em sua correspondência com Voltaire, a sua descrença no cristianismo, ao passo que a sua benevolência era proverbial e a sua vida isenta de mácula. Mas, porque tais autores tivessem por isso justos motivos, ou por causa de suas vidas virtuosas, devemos concluir que o ateísmo que pregavam não seja uma injúria feita à humanidade e que o mundo possa dispensar a religião. Estas observações têm restrita aplicação, quando, nas obras de um autor, por mais estimável que seja, se encontra uma passagem como a seguinte: acreditais que um cristão abundantemente dotado e batizado, embora o queira, não pode perder a salvação por seus muitos pecados, mas somente se ele não quiser crer, porque nenhum outro pecado, a não ser o da incredulidade, o pode condenar. Finalmente, a má tendência de tais opiniões é agravada, no caso de Lutero, por suas doutrinas fatalistas, levando-o mesmo a negar o livre-arbítrio do homem. Pensai no efeito prático, deprimente e esmagador de todo o esforço virtuoso, devido a ensinos como o seguinte: a vontade humana é colocada entre duas outras, como a besta entre dois varais. Se Deus vence, ela tem de obrar como Deus quer. Se vence Satanás, ela deseja e faz o que ele quer. Não tem a liberdade de ladear ou escolher a coisa melhor. São os cocheiros lutando para ver em qual deles obterá e manterá posse. Aqueles que estão familiarizados com os documentos originais, acharão nele a prova da precedente sinopse das opiniões protestantes no século XVI, na qual muitos detalhes foram omitidos, a fim de não nos alongarmos. Não exageramos nem reduzimos as doutrinas fundamentais em que se apoia o sistema arquitetado pelos diretores da Reforma, isto é, a reparação, incluindo a justificação somente pela fé, a queda, a inata depravação do homem e a predestinação. 9. Que lição nos dá a história da Reforma? A religião não se coaduna com a ciência progressiva. Não há nenhuma garantia para que deixe de prevalecer no futuro qualquer dar erros teológicos que dominaram os cristãos no passado. Macaulay. Será isso que ensinais?
Respondei, ó guardas da fé protestante. Se não é, eu vos rogo dispensar vossa atenção desapaixonada aos fatos históricos e estatísticos e dar-nos a razão do que observardes. No decurso de 300 anos, de 1570 a